Então estamos recomeçando, espero que a internet agora esteja ao nosso lado. Vou começar a falar aquilo que eu falo para o tempo para a internet. Temos internet, a internet está a nosso favor. Vamos conseguir falar do nosso tema, que é o tempo, e nós vamos fazer isso em 2 etapas. Hoje falando da filosofia e na quinta-feira nós vamos falar das técnicas, ok? Então, eu imagino que alguns de vocês perderam algumas coisas, porque a internet hoje saiu várias vezes, mas vamos gravar o que é mais importante, ok? Temos tempo, temos 1440 minutos, recebemos todos os dias essa matéria-prima que é considerada pelos estudiosos, pelos cientistas, por todas as pessoas que escrevem sobre o tempo, que é a coisa mais valiosa. Então, quando nós recebemos 1440 minutos da coisa mais valiosa, nós temos que nos sentir empoderados, ok? Empoderados. Boa noite, Sibeli, tudo bem? Então, é isso que nós podemos começar a fazer e dar valor para 5 minutos que você economiza, para 5 minutos que você dedica para você, para 5 minutos que você poupa do seu gestor, para ele poder colocar energia em outras coisas. E 5 minutos, gente, é muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E é isso que nós precisamos começar a treinar a partir do momento em que nós começamos a ter consciência. Olá, Gisele, tudo bem? Começamos a ter consciência exatamente da dimensão desse tempo, ok? Então, o tempo também tem a ver com mensuração? Tem, mas nós vamos falar ou no finalzinho de hoje ou junto com as técnicas. Por quê? Primeiro, eu preciso... Olá, Sandra, tudo bem? Érica, tudo bom? Eu preciso ter primeiro, ok? A dimensão de que eu tenho algo para saber como fazer a gestão, para saber como fazer a administração, para saber quanto eu dedico ao meu trabalho, à minha vida, ao meu descanso e começar a distribuir melhor entre os vários papéis que nós temos, ok? Então, nós temos muitos papéis e muitas vezes nós temos a maior dificuldade em dividir o nosso tempo, ok? Mas, a partir do momento que eu tenho convicção de que eu tenho tempo, eu começo a fazer isso de uma maneira mais tranquila. E qual é a pessoa que eu preciso começar dando um pouco de tempo? A pessoa mais importante, que somos nós. Você é a pessoa mais importante, ok? Hoje, depois de muito estudo, muitos treinos, muitos ajustes e continuar estudando, eu já defini algumas coisas para produzir melhor, para ter um dia bom e para realmente ter saúde, ok? Eu já consegui e estou vigiando, porque se você não vigiar, você sai desse ritmo. Então, o que eu já sei? Primeiro, que eu preciso fazer as coisas com calma. Eu escolho fazer com calma, ok? Puxa, Beth, mas a gente não tem que ser veloz? Pois é, para ser veloz eu faço com calma. Eu não quero ser apressada, ok? Além disso, quando eu faço com calma, eu treino uma das posturas mais difíceis do ser humano e que é muito recomendada na meditação e no yoga, que é estar presente. Então, toda vez que eu faço algo estando presente, eu gasto menos energia, o tempo flui e eu me gratifico porque eu realizei uma tarefa, ok? Então, calma, essa é a primeira coisa. Segundo, não marcar coisas. Hoje eu posso fazer isso, tá? Quem assessora está dependendo, da conexão com o tempo de quem você assessora. Mas hoje eu posso fazer isso. Eu não preciso marcar várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que dar um intervalo, ok? Entre uma e outra. Então, não marco uma reunião às 9, umas 10, umas 11. Não, tem um intervalo.
tem um intervalo entre elas. Tem pausas entre elas. Pausas que pode ser uma respiração, que pode ser levantar, tomar uma água, tomar um café, conversar com alguém, ler uma mensagem, tudo coisas de 1, 2 minutos. Mas essas pausas de 1, 2 minutos, elas fazem com que a gente renove a nossa energia. Então, tudo isso é postura nova. Como eu disse para vocês, eu demorei um tempo para fazer isso, ok? Eu já fui o tipo de profissional, logicamente que eu não tinha consciência disso, que falava, não tenho tempo nem para respirar. E achava bonito falar isso. Sem consciência, mas eu achava bonito. Parecia assim, se eu falo que eu não tenho nem tempo para respirar, qual a sensação que eu passo? Que eu sou uma pessoa ocupada. Ocupado tinha uma relação com importância. Gente, todos esses conceitos são crenças limitantes. Eu joguei tudo fora, ok? E passei a admirar pessoas produtivas, saudáveis, com cara boa, que não reclamam do tempo e que conseguem passar calma para as pessoas. Então, quando eu falava, eu não tenho tempo nem para respirar, o que eu passava de energia para as pessoas? Estresse. As pessoas se estressavam. Por quê? Porque eu era uma pessoa apressada, que falava todo o tempo, tenho muita coisa para fazer. Essa sensação, né? Como quando a gente fala tenho muita coisa para fazer, você fala mais rápido, né? Então, tudo ao seu redor é estresse. Você passa isso para o ambiente. Então, essa foi a primeira mudança que eu quis fazer, ok? Falar mais devagar, andar mais devagar, ter consciência de quanto é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, usar esses 5 minutos matutinos para eu me organizar, para eu planejar meu dia, para eu fazer os meus rituais de qualidade, inclusive o ritual de qualidade da gratidão. Agradecer por mais um dia de vida. Eu acho que hoje é um dia para a gente valorizar a vida, pela saudade que a gente tem das pessoas que já estiveram com a gente. E nós estamos aqui, ok? E cada dia é um presente. Então, o tempo tem esse valor, né? E se a gente puder, logicamente, fazer com que tudo isso vá para a vida pessoal e para a vida profissional, maravilha, ok? Maravilha que a gente consiga, depois da dimensão total, eu vou canalizar esta consciência de que eu tenho tempo para a maioria das atividades, para a maioria dos papéis que eu tenho, ok? Olá, Wagner, boa noite, tudo bem? Então, gente, vamos ter uma reflexão agora em cima dos papéis que nós temos, ok? Então, papel pessoal, que a gente às vezes deixa por último, mas vamos começar a colocar em primeiro, pelo menos para cuidar um pouco de você em termos de saber, amigo, amiga, todos esses papéis são importantes. E, de acordo com o valor que nós damos para eles, é que nós podemos pensar no nosso tempo, ok? Então, se a gente pensar em 1440 minutos e a gente for, de uma certa forma, fazer uma primeira divisão, o tempo que nós estamos dando para... Olá, Sueli, tudo bem? O tempo que nós estamos dando para o nosso sono, ok? Então, para ter saúde física, saúde mental, fazer uma boa gestão do tempo, eu preciso dormir, ok? Então, o ideal, né? Eu sei que o ideal talvez nem todo mundo consiga, mas vamos supor, o ideal 8, tá? 8 horas. Então, se eu dormir 8 horas, eu estou, né? 8 horas vezes 60, eu tô gastando 480 minutos para o meu sono, maravilha. Mas tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 7. Então, o importante é você colocar, bom, eu durmo isso, ok.
tá? Maravilha. Então já tira lá do 1440. De preferência, não durma menos que 6 horas. Depois, o que é importante? Quantas horas eu trabalho? A média. A média, ok? Hoje, você está no híbrido, você está no home office ou você está no presencial? Se você estiver no presencial, além do tempo que você está lá atuando, e nos dias que você vai no presencial, se você estiver no híbrido, tem também o tempo de deslocamento, ok? Então você começa a contar para o trabalho o tempo que você também se desloca. Então, aí você já pega essas 8 ou 10 horas, né? Vamos supor que você gaste 10 horas entre as 8 que trabalha, 1 hora para ir, outra hora para voltar, que eu acho muito tempo, mas vamos considerar essa média em São Paulo, ok? Então, olá Kênia, tudo bem? Então, vamos imaginar, se eu gasto 10 horas, né, para ir e voltar, eu também tenho que tirar essas 10 horas do meu 1440, tá? E aí vai sobrar um saldo. Então já tirei as horas que eu durmo, já tirei as horas que eu trabalho, me desloco. Se eu estou trabalhando em casa, vou colocar também o tempo que eu trabalho e o tempo que eu vou dedicar às outras funções. Então tem o tempo da casa, né? Quem tem filho tem um tempo primordial que é com o filho. E aí nós não sabemos, né? Dependendo da fase, esse tempo para os filhos é muito maior, certo? É muito maior, porque se ele tiver bebê, se ele tiver em idade escolar, se ele tiver maior. Então, esse tempo é importante. Se eu tiver, né, um companheiro, um parceiro, parceira, tem o tempo também do relacionamento. E no relacionamento, gente, eu aprendi algo, porque a gente fala assim, puxa, mas tudo isso eu vou ter que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do relacionamento, cuidar da minha família. Tudo isso você pode cuidar sem quantidade, mas qualidade. Eu aprendi com um médico maravilhoso. Eu dei durante alguns anos curso na Unimed para os profissionais que trabalhavam nos consultórios médicos. E tinha um médico que era maravilhoso, ele fazia a abertura de todos os cursos, né? E ele sempre trazia algo bonito para reflexão. E ele trouxe um dia falando de uma pesquisa que havia sido feita com 100 casais, né? Que haviam se casado nos últimos 10 anos. Então fizeram uma pesquisa, quem continuava casado, quem se separou, quem continuava casado por conveniência, quem continuava casado porque estava feliz, fizeram, né? E ele levou essas conclusões para a gente discutir. E aí ele falou, bom, gente, dos 100 casais casados, 50% já tinham se separado. Ok, então, algo que a gente prevê, né, e vê nos dias de hoje também, porque as pessoas têm menos paciência para convivência. Eu percebo que não é falta de amor quando as pessoas se separam. É falta de... A paciência, a arte da convivência exige mais. Então, muitas pessoas se amam, mas não conseguem conviver. Então, muitas se separam por isso, ok? Muitas também se separam porque querem viver sempre na lua de mel. Então, quando acaba a lua de mel e vem o dia a dia, que é outro tipo de amor, as pessoas se desencantam, né? Então, os motivos são inúmeros. Mas 50% depois de 10 anos já tinham se separado. Desses 50%, né, que se mantinha casado, 25% era por conveniência. Por conveniência ou financeira, ou social, ou por causa dos filhos, e assim por diante. E 25% tinha optado em ficar casado, escolhido ficar casado, porque eram felizes. E aí foram perguntar, né, para essas pessoas felizes qual era a mágica, né? Qual era a mágica que essas pessoas faziam para depois de 10 anos continuarem casados, felizes e querendo continuar. E quando ele falou qual era a mágica, a gente se surpreende muito. Eu me surpreendi. E comecei
praticar. Mas sabe que a gente, para praticar isso, mesmo sendo algo simples, a gente precisa treinar, precisa colocar isso no dia a dia. Então, qual era a mágica? Essas pessoas gastavam 5 minutos por dia para falar coisas que tocam o coração. Olha que lindo, 5 minutos por dia, ok? Então vamos dar um exemplo. Normalmente, quando a gente chega em casa, ok? Não vamos ainda falar desses 5 minutos para tocar o coração. Mas o que a gente fala quando chega em casa? Se os dois trabalham fora, se estão no presencial. Ai, tô cansado, tô cansada. Ai, o trânsito estava horrível. Nossa, meu trabalho hoje, né? Ou a gente reclama de alguma coisa. Pagou isso, pagou aquilo, fez o outro. Nossa, olha, você deixou a roupa fora do lugar. O que a gente vai comer? Quem vai fazer? A gente fala de cobranças, de deveres e de insatisfações. Então, quando a gente se encontra, né? Depois de um dia de trabalho, a gente fala isso. E qual era a dica desses casais? Quando chegar em casa, dedique 5 minutos para falar coisas do coração. Então, exemplos, né? Que esse médico passou pra gente. Fala, ai, que bom voltar para casa e saber que eu tenho você. Puxa, o meu dia foi bom, como foi o seu? Ai, hoje eu queria compartilhar algo que eu aprendi com você. Ai, quero te dar um abraço antes de começar a cuidar do jantar. Ai, eu já falei que eu te amo. Olha, quantos minutos leva para fazer isso? Ok? Então, antes de entrar, né, a parte da rotina, fale coisas que sensibilizam o coração. É bom voltar para casa. É bom ter uma casa e saber que aqui eu tenho uma casa e tenho você. Gente, olha como é simples. Mas a gente faz. Nós precisamos treinar para fazer isso. Porque é mais fácil reclamar de alguma coisa. Lógico que é mais fácil. Nós estamos treinados à reclamação, né? E reclamar significa clamar de novo. Então, se eu reclamo de alguma insatisfação no trânsito, ou com o trabalho, ou com alguma pessoa, ou com algo que eu estou com dificuldade, ou com dinheiro, problema, eu estou chamando isso de novo. E quando eu agradeço, eu atraio a graça. Ok? Então, gente, eu achei maravilhoso. Ok? E quero treinar. E tenho que vigiar. Porque senão, eu também entro na cobrança. Porque isso é mais fácil. Ok? Eu não preciso prestar atenção para fazer cobrança. Já está lá no meu DNA, né? Perguntar como foi isso, como foi aquilo, ver o que está errado, ver o que não está. E ao invés de dedicar 5 minutos para coisas que tocam o coração. Então, gente, isso tem a ver com tempo? Tem a ver com felicidade? Tem a ver com saúde emocional? Tem. 5 minutos por dia. E de manhã também sair de uma forma legal, né? Falar algo gostoso, né? Falar, tenha um bom trabalho, vai com Deus, sabe? Rezar pela pessoa, rezar pelo filho. O dia começa melhor e a gente está investindo minutos em relação a isso. Então, isso é postura diferente para usar, né, o nosso maravilhoso tempo, ok? E algo que faz parte de tudo isso. Quanto mais eu valorizo esse tempo e quanto mais eu tomo algumas atitudes simples, porque a gente não vai falar de técnica ainda hoje, vamos falar só na próxima semana, o que a gente percebe, né? Que é gostoso planejar esse tempo, ok? Então, planejar fazer uma tarefa, planejar começar bem o seu dia, é investimento. Então, algo que
é uma parte de técnica, mas é uma parte também de postura, é, antes de começar a trabalhar, dedique de 15 a 30 minutos para a sua organização. Você ganha horas no final do dia se você gastar, se você investir, a palavra melhor é investir, de 15 a 30 minutos para organizar o seu dia, ok? Secretários, assistentes e assessores precisam fazer isso. Em relação às suas tarefas, as tarefas do gestor, as tarefas que assessora da equipe. Se você não fizer, você vai perder muitas horas no final, você vai levar um tempo muito maior para fazer, porque quando a gente não planeja, ok? As coisas começam a chegar, você vai fazendo, você não consegue raciocinar em termos de prioridade, e aí o dia não dá aquela sensação no final de gratidão. Cumpri a minha missão. Dá aquela sensação que a gente já falou em algumas lives, nadei e morri na praia, ok? Então, planejamento, gente, é a coisa mais gostosa. 30 minutos é o máximo. De 15 a 30, tem muita gente que com 10 minutos consegue. Eu estou dando uma média, ok? A palavra média nós estamos usando muito, porque é esse raciocínio que a gente tem que ter, ok? Então, na média, você vai gastar de 15 a 30, vai ver o que está pendente, vai ver as prioridades, com flexibilidade, porque você não depende só da sua prioridade. Você assessora gestores. E um pedido deles, você precisa ter flexibilidade para... Olá, Simone, tudo bem? Para ajustar o seu planejamento. Então, outra característica que nós temos que ter em relação ao nosso tempo, flexibilidade. Por quê? Eu assessoro pessoas, ok? Eu assessoro gestores. E o tempo deles e aquilo que eles me pedem, eu preciso colocar no meu dia a dia. Com prazer, ok? E não com reclamação. Puxa, programei fazer isso, mas o meu gestor me dá um monte de coisa e eu não consigo fazer. Gente, qual é o seu papel principal? É assessorar o seu gestor. Você é um agente facilitador. Então, aquilo que ele pede é prioridade absoluta. Ok? Lógico que com ele também a gente pode negociar prazos, ok? E para negociar, olá, Vaninha, e para negociar prazos, nós vamos entrar num dos nossos assuntos que é a espinha dorsal de todas as lives, que é mensurar. Como é que eu negocio o prazo? Eu tenho que saber quanto tempo eu levo, em média, para fazer isso. E aí eu não vou cair, né, e entrar na neura do urgente, urgentíssimo para ontem, ok? Então, olha como é importante esse planejamento, né? E outra coisa que é muito gratificante, e eu já constatei que não é só para mim, muitas pessoas da nossa profissão têm a mesma sensação, ok? Que é quando a gente faz uma tarefa. Fala, ai, já fiz isso, já fiz aquilo, né? Eu trabalhei muito ainda no tempo do papel, então adorava rasgar papel. Ai, que delícia quando eu rasgava, quando eu ticava, né? Agora a gente tem a tecnologia, mas a sensação de fazer alguma coisa é a mesma. E eu li recentemente que a dopamina, a serotonina, a oxitocina, que são neurotransmissores que nos fazem muito bem, você gera serotonina, satisfação, quando você termina uma tarefa. Ok? Então, procrastinar, que a gente vai falar na próxima quinta, é aquela sensação, momentaneamente um pequeno prazer, porque eu estou empurrando, não estou fazendo essa coisa chata, mas após sentir um pequeno prazer, eu começo a sentir culpa.
porque não fiz, ok? Então, é importante também saber lidar com aquelas tarefas, né? Que tem um pouco do devo. Eu falo que tudo tem devo. Outras tem gosto, outras tem posso, né? Você tem que misturar esses verbos. Nem tudo que a gente faz, a gente gosta. Mas você pode começar a olhar de uma outra forma e aí o devo fica mais leve, ok? Mas a gente deve fazer algumas coisas. E é impressionante como o olhar diferente fica mais leve quando a gente começa a ver a importância daquilo. E quando eu já, em vez de empurrar com a barriga, eu já faço, né? A sensação de fazer gera serotonina, que dá prazer, ok? Então, gente, olha como o tempo está ligado a tudo isso, né? E eu queria recomendar para vocês, né, algumas atitudes antes da gente finalizar por hoje e marcar que quinta-feira nós vamos falar de várias técnicas, agora que a gente teve dimensão de que a gente tem um presente valioso todos os dias, que nós temos a coisa mais importante que é o tempo e que nós queremos usufruir a nosso favor, a nossa felicidade, e queremos aprender a economizar, a poupar, a perceber quanto eu levo em cada tarefa, a poupar tempos no meu gestor. Isso é um indicador qualitativo. A gente está falando dos quantitativos, mas quando eu poupo, se eu poupar meia hora do meu gestor, gente, é valioso. Meia hora que eu poupo porque eu resolvo um processo, melhoro um processo, ou eu antecipo uma solução, e ele vai pôr a energia dele em cima das coisas que são mais importantes. Isso é um indicador muito qualitativo, ok? E nós vamos ter também os nossos indicadores quantitativos quando nós tivermos a média, né, de quanto a gente gasta para cada coisa. Então eu queria dar alguns indicadores para vocês de qualidade de vida relacionadas ao tempo diário, ok? Então vamos usar o que a gente aprendeu? Vamos, ok? Então, antes de falar disso, vou falar também algumas frases de uma outra música que me marcou muito. Eu acho até que ela tem a ver com a minha história. Acho não, tenho certeza, né? Que é a música do Almir Sater, né? Ando devagar, porque eu já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Gente, esse poema é uma verdade. Então, cada um de nós compõe a sua história. Qual é a sua história? Você está satisfeito? Está satisfeita? Não está? Você é que compõe. Você tem o dom de ser capaz de ser feliz. Então, faça mudanças. Tome atitudes, ok? E o que eu vou dar de lição de casa são pequenas atitudes para você tomar a seu favor, usando minutos do presente que você recebe diariamente, ok? Então, quero que você pense, já comece a pensar e anotar quantas horas você dorme. Vamos ter uma média de segunda a sexta, porque sábado e domingo são outros parâmetros, ok? Então, de segunda a sexta, quantas horas você dorme? Se dormir menos que 6, é algo para você começar a pensar, ok? Onde eu vou mexer para dormir mais? Às vezes é assistir menos televisão, às vezes é ter um ritual para dormir no mesmo horário. Se eu tenho insônia, eu tenho que ver, porque insônia tem a ver com algum problema de saúde. Então, primeira coisa, anotar quantas horas você dorme, ok? Se você dormir 6, você está investindo 360 minutos, ok? Do seu tempo. Vamos procurar chegar perto do ideal, que são 8 horas, ok? Então,
Primeira lição de casa, observar quanto você dorme. Segundo, vamos investir 3 minutos, quando você acorda, em sair da cama com calma e fazer alongamento, ok? Se você não souber uma sequência, apenas espreguice, dá uma mexida com o corpo, ok? Na semana que vem a gente começa com alongamento para vocês terem uma sequência básica para fazer, ok? Tudo bem. Então, dormiu, anotou quantas horas, 3 minutos para alongamento, ok? Aí você cuida da sua rotina, que eu não sei como é, se você faz o café, se você primeiro toma banho, se você, ok? Quando essa rotina, café, banho, se arrumar, estiver pronta, invista mais 3 minutos para você sair de casa bem. Uma delas você vai usar enquanto estiver se arrumando. Então, enquanto estiver se arrumando, olhando no espelho, fale coisas positivas. Ok? Olhe para você e fale coisa boa. Eu vou sugerir que você fale, eu me amo, mas nem todo mundo consegue fazer isso logo de cara. Mas você pode falar, eu mereço ser feliz. Ok? O meu dia vai ser ótimo. Então, lá se arrumando, no tempo de arrumação, você já pode fazer isso. Antes de sair de casa, leia alguma coisa positiva. Ok? Leia uma mensagem, um salmo, um minuto de sabedoria, para você não depender do elogio alheio para se sentir bem. Então, o kit básico. Estou feliz, falei que eu sou legal, alonguei, li uma mensagem, estou gostando do jeito que eu tô. Se vier elogio, é lucro. Se não vier, eu tô bem comigo. Ok? Tudo bem? Então, já tô saindo melhor de casa. Se tiver alguém para me despedir, vou falar coisa boa. Lembram dos 5 minutos? Né? Então, se eu tiver um parceiro, parceira, marido, mulher, eu vou falar coisa boa. Para começar a trabalhar, vou investir de 15 a 30 minutos para organizar meu dia. Ok? Vou fazer pausas de 1 a 2 minutos naquele momento em que eu precisar recarregar. É uma respiração, tomar uma água, falar com alguém, levantar, ok? Ler uma mensagem, fazer pausas. No final do dia, agradecer tudo que você fez. Chegou em casa? Vamos usar 5 minutos para falar coisas que tocam o coração. Ok? Então essas são as nossas lições de casa, ok? Para que na quinta-feira, junto com essa prática, nós possamos juntar as técnicas. E das técnicas nós vamos fazer o quê? Ok? Nós vamos verificar quais combinam com o nosso trabalho, quais combinam com o nosso perfil. Então, gente, eu amei falar do tempo com vocês. Eu amei falar das frases das músicas do Renato Russo e do Almir Sater. Então, retomando a música do Renato Russo, nós temos todo o tempo do mundo, mas nós temos o nosso próprio tempo. Então, usem esse tempo agora para terem um bom descanso. Já comecem a partir de hoje a investir no sono e anotar quantas horas você dorme. Lembrando que sono é saúde, ok? Boa noite, bom descanso e muita gratidão por você estar aqui comigo. Até quinta-feira.